As festas juninas. Junho é sempre um mês querido para os brasileiros, não é mesmo? Mas no cenário macroeconômico, o mês contou com decisões de juros, incertezas sobre a economia global e cenários político e econômico agitados aqui no Brasil. Se você não acompanhou nada disso, corre lá para a primeira parte desse Onde Investir em Julho, que agora eu vou te contar como seus investimentos ficam nesse cenário. O Onde Investir parte 2 começa agora, trazendo a nossa já clássica previsão do tempo para as principais classes de investimento para a sua carteira. Diante do cenário de redução de percepção de risco, especialmente no Brasil no mês de junho, a gente entende que a virada de semestre pode sim ser acompanhada de um pouco mais de risco para as carteiras de investidores que tenham o perfil adequado para aguentar um pouquinho mais de volatilidade. Mas isso não quer dizer que a gente muda a nossa recomendação de ativos de boa qualidade para sua carteira de investimentos, além de, como sempre, bastante diversificação. E isso fica claro na nossa alocação recomendada para cada política de investimento, como você pode ver aí na sua tela. Lembrando que nessa tabela a gente indica o percentual de cada classe de ativo, como total de uma carteira de investimentos, para cada política de investimento. E qual que é a sua? Isso vai depender do seu perfil de investidor, se você é mais conservador, moderado ou agressivo, e também do seu horizonte de investimento, ou seja, o tempo que você pretende deixar o seu dinheiro investido sem mexer. Isso sempre lembrando que você pode sim ter vários objetivos, tá tudo bem. Então agora vamos para a nossa cereja do bolo, a previsão do tempo para as classes de ativos. Começando pela Bolsa Brasileira. O clima deu praia no mês de junho. Nosso principal índice acionário por aqui, o famoso Ibovespa, atingiu o patamar de 120 mil pontos, nível que não era visto desde abril do ano passado. O principal motivo dessa incidência solar foi a perspectiva de redução de juros. Na sua última reunião, o Banco Central sinalizou que o processo de redução cautelosa dos juros deve começar em breve, e a gente entende que isso é agosto. E esse raio de sol foi suficiente para animar o mercado por aqui. Isso porque ciclos de queda de juros tendem a ser positivos para investimentos na bolsa. Juros mais baixos ajudam a reduzir o custo de capital das empresas, aumentando o preço justo calculado de ações. Elevam os lucros por conta da queda nas despesas financeiras e melhoram a saúde financeira das empresas que têm dívida alta e precisam de novos financiamentos. O gráfico na tela ilustra bem essa dinâmica. Como você pode ver, momentos de redução da taxa Selic foram, na média histórica, acompanhados por bons retornos na bolsa por aqui. Além disso, apesar da alta recente, a nossa bolsa continua barata se a gente olhar principalmente a média histórica. O gráfico do preço-lucro que você pode ver na sua tela mostra isso na linha. Dito isso, algumas nuvens ainda indicam certa cautela, mesmo que cada vez mais esparsas. A incerteza sobre uma recessão mais dura nas economias desenvolvidas e o fraco crescimento lá na China nublam o cenário externo, enquanto por aqui os juros ainda altos e riscos políticos no radar também sopram um certo ventinho para nossa bolsa. Por isso, a gente continua preferindo empresas sólidas e de alta qualidade a um preço razoável, já que os juros devem sim seguir altos por um tempo. Além disso, a gente gosta de algumas commodities, principalmente no setor de petróleo, pois as empresas devem continuar gerando caixa e pagando bons dividendos. Indo agora para a renda fixa local, aquela classe que cabe o Tesouro Direto, os CDBs, títulos emitidos por empresas, CRIs, CRAs, tudo isso é renda fixa. Como a gente falou, o cenário melhor de inflação e percepção de risco fiscal aqui no Brasil nos levam a esperar que o Banco Central comece a reduzir a taxa Selic na sua próxima reunião em agosto. Mas essa redução não significa que o tempo fechou para a renda fixa por aqui, tá? Pelo contrário. Primeiro, porque uma eventual queda de juros também é positiva para títulos atrelados à inflação e pré-fixados, especialmente aqueles de vencimentos e prazos mais longos. Isso porque o movimento de queda nas expectativas dos juros no futuro valoriza os títulos existentes, ou seja, o preço deles sobe. E a queda dos juros no curto prazo tende a aumentar a atratividade dos títulos de longo prazo comparativamente. Afinal, quanto mais tempo você empresta, mais você cobra, né? Além disso, a gente ainda não vê espaço para que a taxa Selic caia vertiginosamente.
No caso, a gente vê a Selic em 11% ou um pouco abaixo disso até o fim do ano que vem. Assim, títulos pós-fixados continuam apresentando boa atratividade. Isso significa que investimentos como o Tesouro Selic continuarão a oferecer retornos elevados de 2 dígitos, ao menos nos próximos 12 a 18 meses. É importante lembrar, no entanto, que mesmo num clima ensolarado, todo mundo precisa de um certo protetor solar, né? E é por isso que nos investimentos, você deveria alinhar o prazo de investimento com o vencimento do seu título, principalmente em títulos pré-fixados ou vinculados à inflação, porque o preço desses títulos costuma variar bastante até o vencimento. E agora, o tempo segue chuvoso para os investimentos em bolsa internacional em julho, com sinais de uma recessão no horizonte e juros ainda altos das principais economias do mundo. Especialmente nos Estados Unidos, investir no mercado de ações continua apresentando riscos elevados, principalmente por haver previsão de uma forte revisão para baixo dos lucros das empresas. Ou seja, muitas ações que já estavam caras têm ficado ainda mais caras. No entanto, como nem tudo são nuvens, reforçamos a importância de diversificação internacional para o investidor brasileiro, especialmente se a gente está olhando uma carteira de longo prazo. Além de ter acesso a outras temáticas e empresas líderes nos mercados internacionais, a diversificação internacional protege o investidor contra eventos puramente domésticos. Por isso, a gente continua recomendando a exposição à renda variável internacional, mesmo que atualmente com baixos percentuais, para os perfis de investidor mais arrojados, com maior diversificação entre países e regiões e geralmente feitos em moeda estrangeira. E agora, por último, mas não menos importante, renda fixa global. Sabe, a mesma coisa que a gente vê na renda fixa aqui no Brasil? Títulos de governos, de empresas, de bancos, só que emitidos lá fora. O investimento em renda fixa global continua atrativo, oferecendo bons retornos e diversificação para o investidor. Ou seja, proporcionando um clima de sol, mas entre nuvens. Porque, ainda com incerteza sobre novas altas de juros, como a gente contou lá no vídeo 1, esse tipo de investimento pode se tornar um pouco mais volátil ao longo dos próximos meses. Isso porque as expectativas em relação à direção dos juros lá no futuro tendem a afetar os prêmios oferecidos em títulos de renda fixa, especialmente os de perfil mais arriscado. Além disso, juros altos também mantêm no radar aquele risco de eventos de crédito, como visto no começo do ano, o que aumenta a importância da diversificação entre diferentes títulos, empresas e geografias. Assim, a gente recomenda sim esse tipo de investimento para os investidores que tenham o perfil adequado, mas com bastante cautela, sempre respeitando o percentual recomendado lá no começo naquela tabelinha de alocação. Lembrando que os ativos de renda fixa global também podem ser impactados pelo movimento da nossa moeda, então fique atento a isso. E a melhor maneira de se investir nessa classe pela Rico é por meio de fundos de investimento. E falando em fundos de investimento, a gente finaliza aqui o Onde Investir com a nossa tabela completinha de opções de produtos, para você investir não só em renda fixa global, mas também em todas essas outras classes de ativos que eu falei por aqui. Para acessar tudo isso em detalhes, é só clicar no texto do Onde Investir, que está no link da descrição desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado com as suas decisões de investimento. E eu tenho mais uma última boa notícia. Investir pela Rico é muito fácil. Se você ainda não tem conta de investimentos aqui com a gente, é só acessar o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, também é rápido e, claro, 100% gratuito. É isso, gente. Tchau e até a próxima!